Hoje eu voltei para falar sobre uma obra que com certeza vai estar na minha lista de melhores do ano. A gente ainda está em junho, mas eu tenho certeza que ela vai estar entre os meus destaques. Eu estou falando de O Que Te Pertence, do Garth Greenwell. Tem um nome um pouco difícil de pronunciar. O Greenwell é um autor norte-americano. Ele é um poeta, é um romancista, um crítico literário e também professor, assim como o protagonista da história. Ele esteve na Bulgária, ensinando aí em séries iniciais a língua inglesa. E esse foi o primeiro romance dele, o livro de estreia. E é muito impressionante isso que ele faz. É um livro, eu vi até uma recente entrevista dele, que você encontra facilmente pelo YouTube, eu vou tentar deixar linkado lá embaixo no box da descrição, onde ele fala que essa trama, ela meio que criou vida própria à medida que ela ia sendo construída, então foi um processo muito orgânico. À medida que ele ia produzindo, ele ia sentindo a necessidade de falar um pouco mais, cada vez mais, e assim ele tomou forma. Existe um conto que foi publicado, creio que em 2016, que é o que serve como base para o primeiro momento dessa trama. Ele é dividido em 3 partes, e essa primeira, a mais introdutória, ela basicamente é o conto que foi publicado lá em 2016. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa narrativa é que, para mim, ela é muito factual, ela é muito verídica. Eu acho que é quase inconcebível para mim imaginar esse texto sendo feito sem ele ter de fato existido. Tamanha a capacidade que o autor tem de descrever com uma sutileza muito grande de detalhes, não só os ambientes e o local onde está inserido ali a trama, como também os diálogos que são trocados, todos eles são muito críveis. Basicamente, o que a gente vai acompanhar dentro do Que Te Pertence é o cotidiano e a vida de um professor americano, vivendo na Bulgária, ensinando para adolescentes ali uma fase um pouco mais inicial, na pré-adolescência mais ou menos, enquanto ele inicia o que seria possivelmente, existem muitas aspas dentro desse termo que eu vou usar agora, que é um relacionamento com um cara que ele conhece em um momento muito íntimo da vida dele. E eu acho, inclusive, que esse é um livro que discorre com muita ênfase a temática da intimidade. Esse narrador, esse professor, ele não tem receio algum de se desnudar completamente. Ele fala abertamente dos desejos e das vontades dele e ele não sente medo algum de ser julgado por conta disso. Como ele próprio faz questão de pontuar várias vezes durante a narrativa, ele é um homem maduro, decidido, que sabe o que quer e entende perfeitamente os desejos dele. E ele não esconde nada de ninguém. E o mais importante, ele é extremamente honesto consigo próprio. Mas é claro que, como qualquer ser humano, ele também faz escolhas erradas. Ele se põe em situações que ele fica completamente vulnerável, mas ele sabe tirar daquilo e consegue ser racional o suficiente para saber o que é melhor para ele e quando também. Muito embora ele chegue a tomar essas várias decisões um tanto quanto questionáveis, que eu havia mencionado agora há pouco também, em vários momentos do livro. Mas o fato é que ele tem uma compreensão de si muito clara, é quase invejável a capacidade que ele tem de fazer essa autoanálise. E não é nada comum você manter essa visão interna, ainda mais quando a gente está falando de desejos. A partir dessa relação que ele começa a construir com esse cara, que ele conhece num momento muito íntimo, é um cara muito mais novo que ele, ou seja, é uma relação que no fundo ele sabe que é fadada ao fracasso desde o seu início, a concepção inteira dela, ela ruma para um caminho que a gente sabe que não vai terminar muito bem. Esse narrador ele vai começar a fazer um trajeto, um percurso, uma caminhada, que ela não é só apenas geográfica, que ele sai andando por várias cidades da Bulgária, com pessoas que foram importantes na vida dele ou até mesmo sozinho, mas é um trajeto e um percurso que ele faz também internamente, uma caminhada um pouco mais psicológica, digamos assim, quando ao mesmo tempo que ele faz esse movimento ativo, a ação da cena ela acontece realmente enquanto ele vai resgatando pensamentos, épocas, momentos que foram muito importantes e essenciais para formar a pessoa que ele é hoje. Ele é um homem também que não guarda boas lembranças do pai, a relação dele com o pai foi muito conturbada. Inclusive essa é a minha parte favorita do livro, que seria a segunda, e ele é muito aberto em narrar tudo o que aconteceu entre os dois, de uma maneira muito clara, muito honesta, muito transparente. Ele expõe um lado do pai muito negativo, mas ele faz isso sem julgá-lo.
ele deixa esse julgamento, se é que cabe um julgamento aqui, para que o leitor faça. Ele expõe um passado de dor e ele divide isso um pouco com o leitor também. É uma dor que ela não está mais hoje presente com ele, mas ela existe, né? Ela tem resquícios e ecoa até hoje. E ele transfere um pouco daquilo enquanto a gente faz a leitura. Ele é uma pessoa também que não mede as palavras que usa. Como ele tem essa visão muito clara sobre ele mesmo e sobre as vontades, e como é um livro que trata de desejo, ele usa as palavras certas, as palavras que podem causar um efeito, né, que ele está esperando, mas que sejam de fácil compreensão, que você olha e você já entende o que ele está querendo dizer. Então, a princípio, pode chocar um pouco, né, o jeito que ele fala, como ele fala e o que ele fala, com as palavras que ele escolhe. Mas a intenção dele é realmente essa, ele choca a princípio para que depois a gente possa entrar num ritmo e numa consonância que seja mais similar ao que ele está querendo trazer. Até mesmo a própria compreensão dele, né? Ele tem um entendimento muito coerente a partir daquilo que ele entende de si, do que ele quer e do que ele quer passar para a gente. E eu acho que essa é a forma que ele encontra, para que de certa forma a gente consiga falar no mesmo tom. Um outro ponto que eu achei muito interessante é que ele sabe e ele entende que o desejo, ele tanto reduz o ser humano como ele expande os horizontes também. Então ele mostra os dois lados, ele coloca em cima da mesa todas as possibilidades que esse desejo traz para a pessoa, mas ele coloca em evidência também toda a vergonha, toda a melancolia que isso pode vir junto. A trama ainda consegue trabalhar muito bem com o conceito de solidão, né, que é algo inerente à existência humana, mas uma solidão enquanto condição, enquanto sentimento, não com relação à proximidade física de outras pessoas. Até mesmo porque alguém pode estar sozinho em casa, viver sozinha, mas estar completamente plena de si, enquanto outras estão cercadas de uma multidão, mas se sentem completamente abandonadas. É uma coisa que é muito diferente da outra. Desde que esse livro foi lançado pela Todavia, eu tenho visto muitos relatos de pessoas que o leram e estão classificando como um novo clássico da literatura LGBT e etc. Mas eu sinceramente acho que ele vai muito além disso. O autor, com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo com muita força e intensidade, ele toca em pontos fundamentais da condição humana, coisas que geram demandas e queixas para um monte de gente, dependente de orientação sexual, de raça, de crenças, ideologias, etc. Então eu acho que ele se sobrepõe, ele vai muito além do que ele aparentemente apenas está querendo dizer e tratar aqui. Então esteja atento às entrelinhas que esse livro aborda, elas dizem muita coisa, dizem tanto quanto o conteúdo central da trama. Então deixo essa recomendação fortíssima para quem tiver acesso a essa leitura. Eu acho que ela vai provocar bons resultados em quem se debruçar sobre ela e quem se dedicar nessa história. Quero ler muito outro livro dele que foi lançado em janeiro desse ano. Eu não recordo agora o nome, o título não foi traduzido, né? Espero que a Todavia tenha planos aí para publicá-lo, porque é um autor que realmente é importante a gente dar atenção, né? Ele está começando agora nessa carreira de romance, mas ele tem muita coisa importante para dizer e é interessante que a gente esteja aberto para isso. Então me deixe nos comentários se você já leu, quais foram as suas impressões, me faz alguma recomendação de leitura nesse fluxo que eu acho muito interessante, porque ela deixa realmente uma reflexão na gente e não é só uma trama e uma história apenas, né? Tem muita coisa por trás. As redes sociais também estão lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo, faz qualquer outro comentário caso você queira. Obrigado por ter assistido e até mais.